Diretoria Podcast. Ele falou Diretoria News. Vamos. Os patrocinadores primeiro. Primeiro patrocinador é logo o convidado. Que bela iniciação. IDB. Não gostou? Não. Faz melhor. Na próxima vez eu vou ter que fazer então. IDB tem a melhor mentoria de Campinas. Você que está iniciando agora seus negócios, está querendo ter aqui uma orientação, procure IDB. Que inclusive recebemos uma antes de começar esse vídeo aqui. E vamos chegar lá no Flow Podcast. Vamos chegar no Flow Podcast. Agora outra. Outro? Então quem tá na tela? Fala o nome que eu sou. Wonderful Gourmet. Wonderful Gourmet. Eu... É o melhor doce também da região de Campinas. Né? O que faz? Tem os bolinhos de pote. Ele faz o quê, né? Tem os bolinhos de pote. É porque não pode falar muito de doce perto dele. Eu acho que ele não conhece a empresa, ele não pode chegar perto. Outra aí, ó. Essa aí traz. Essa aí é Pizzaria artesanal. Outra A melhor top. pizza da região. Que tem a pizza com a bordinha de pão. Bordinha de Brabão, pão. que é a única aqui da região também. É a única. Quem quer Pizza Hut? Perto. Chega nem perto. Não existe. E a última é Quiosque da praça. Quiosque da Praça, que é aqui, ó. Já Pão de devorou queijo, o Já melhor devorou de tudo, mas todos, tudo cara. bem. Que pão de queijo top, ó. Bom. Macio. Beleza, vamos lá. Começar. Pode. Vamos tocar. Então, salve. Eu não presente patrocino mais, não. convidado. E eu não patrocino mais? Ih, É verdade. Olha, esqueceu. Meus patrocinadores, hein? É o que pagou mais caro. É mais caro e ninguém apresentou ele. O Marquinhos extorquiu. Olha lá, ó. Gaditas Informática, onde tem o melhor. O melhor que tem lá? É a melhor coisa de informática. É o cara que cobre preço da Kabum. Você chegar nele. Melhor. 1000 vezes melhor que a Cabum. Agora vai lá, Sempre salve. tem, sempre Apresenta tem. aí nosso convidado. Hoje nós estamos aqui com o pastor Daniel Bonfim, que também é coaching, né? Coach, desculpa. Coach, nunca jogou Que FIFA? que também tem a função que é a parte do GB, que tem Meu essa pai. profissão, Meu que dá pai. trabalho. Aquela profissão. Não é só mais isso. difícil. Acho que é mais É importante. mais difícil. Né? Pastor, fica à vontade, fala um pouco de você pro pessoal. Legal, primeiramente, né, gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de poder fazer esse podcast com vocês aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, um trabalho jovem, né, um trabalho centrado, focado. Eu acho muito legal essa interação, né, que vocês têm feito aqui. Então, quero dar, né, um bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem está assistindo aí Eliane. o canal, né, da diretoria, né? E vamos lá, vamos para o desafio. Meu nome, sou Daniel Bonfim, tenho 43 anos, sou pai do Gabriel, da Nayara e da Maíra, casado com a Karen, pastor da Primeira Igreja Batista Semear em Campinas e coach com ênfase no desenvolvimento de microempresários e profissional. Você é louco. Pode encerrar a live. Vamos lá. Como foi a vida do Danielzinho na infância? Ele é mó Bolívia, né? Ele é mó Bolívia. Danielzinho. Como foi? Bom finzinho. Eu costumo dizer, né, que todo resultado onde não tem aprendizado não se sustenta. A gente estava até falando um pouco sobre isso antes aqui. E eu vejo assim que a minha vida foi esse aprendizado, né? Desde pequeno aprendi muitas coisas com a dor, né? A dor tem o poder de nos ensinar também muitas coisas boas. A gente tem que extrair boas lições também das lutas. Vim de uma família muito pobre, né? Já pedi em porta, já passei muita necessidade. E depois me casei. Quando me casei, eu me converti. E depois da conversão, minha vida foi transformada em todos os sentidos, né? Até mesmo na vida profissional teve uma mudança, na minha vida pessoal mudou muita coisa também. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, né? Eu gero os meus desafios. E por isso a gente tem procurado sempre ter um bom resultado. Acredito por nós sermos de periferia, a gente já é uma referência para muitas pessoas, para jovens, até mesmo para senhores e senhoras, já tem se inspirado naquilo que a gente tem vivido, naquilo que a gente tem ensinado, naquilo que a gente tem feito. E também, antes de se converter, foi rapper, né? Sim, olha só, eu esqueci de falar dessa parte, né? Sim, antes de me converter, né, nós éramos jovens assim igual vocês, né?
e a gente admirava muito os grupos de rap da época. Na época, quem fazia muito sucesso era o Racionais MCs, e quando eu tinha cerca de 12 anos, eu comecei a me apaixonar por hip hop, por rap, e comecei, né, buscar conhecer um pouco de rap. Naquela época o rap não era tão assim difundido como é hoje. Para você ter uma ideia, tinha uma rádio em São Paulo, na verdade em Jundiaí, né, que era 105 FM, que tinha um espaço de meia hora durante o dia. Então eu parava tudo para ouvir o Rap do Rick, que era um programa de meia hora e era muito rápido. E às vezes umas músicas assim que muito repetidas, mas era aquilo que me alimentava, né, como rapper na época. Depois o rap foi crescendo, foi se expandindo e começou a surgir alguns grupos. Já existiam alguns grupos na região, né? E um dia nós estávamos conversando num final de noite, eu e um amigo meu falecido, né, que não está mais com a gente, e aí a gente decidiu, vamos para cima, vamos montar um grupo de rap. E o engraçado foi que a gente sentou, nós conversamos, escolhemos o nome, colocamos o nome na época, chamava Elementos do Beco, e falamos, esse aqui vai ser o nome que a gente vai estar usando, né, para a gente poder tentar sentir, achar algum lugar ao sol. Só que a gente, assim, mesmo sem saber, a gente acertou num ponto. Porque nós ficamos 10 meses ensaiando. Nossa, 10 meses. Então, hoje, né, assim, com o entendimento do coaching, eu sei que o que foi feito gerou habilidades. 10 meses ensaiando. E se eu falar para vocês que nossos ensaios não eram ensaios semanais, a gente ensaiava no mínimo 5 vezes por semana durante 10 meses. Mas aí foi que tipo, vocês decidiram, falaram, nós só vamos sair daqui 10 meses? Não, aconteceu, porque a gente começou a gostar tanto dos nossos ambientes, de reunir, de vir amigos, e a gente fazendo rap ali, e fazendo ensaio, não ficou legal isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. A gente se envolveu tanto na época com isso, que aconteceu? Que foram 10 meses ensaiando, assim, na hora que a gente viu já tinha passado 10 meses. Aí, qual que foi a grande sacada? Foi a primeira apresentação, que todo mundo que conhecia a gente queria ver a primeira apresentação. As pessoas que foram nos nossos ensaios assistir queria ver a primeira apresentação. Os nossos amigos que ficavam ouvindo, né, o barulho porque era apartamento, a gente ensaiava, pensa, no quarto de um apartamento. Eles queriam ver a nossa apresentação. Eu acho que os vizinhos também não viam a hora também de sair logo daí, parar de cantar no quarto, vai pra rua, né, vai cantar na calçada. E o que aconteceu? A primeira apresentação foi a chave, foi a grande sacada, porque quando o pessoal, quando a gente marcou o primeiro show, né, que foi num colégio, e ia ter um evento lá, ia ter um grupo de rap mais ou menos conhecido, e a gente ia fazer abertura para eles. Então, no primeiro show, as pessoas se surpreenderam com a qualidade, porque a gente havia ensaiado 10 meses. Então, ainda que a gente não conhecia o coaching, a gente já estava fazendo algo ainda que sem o conhecimento que nos favoreceu. Então, 10 meses de ensaio. Hoje a gente na igreja, a gente faz louvor, a gente não ensaia tanto. Mas a qualidade é diferente. Mas naquela época a gente não tinha qualidade. Então, quando a gente subiu no palco a primeira vez, foi a grande sacada, porque muitas pessoas ficaram assustadas com o nível de qualidade, porque era um grupo novo e de repente chegar naquele nível, e isso fez com que a gente tivesse uma agenda boa, né, de shows na época, e começou do primeiro para o segundo, para o terceiro, e foi indo muito rápido assim, a gente começando a aparecer na cidade, na região. Quando foi ver, a gente já estava envolvido nos eventos assim de grande porte da cidade, o pessoal convidando a gente, mas, né, tudo tem um começo, e não era isso que Deus tinha para mim na época, né? E aí depois veio a conversão, eu parei com o rap. E parei, na verdade, não porque o rap é pecado. Não é por isso. Eu parei porque, na verdade, eu sei que se eu permanecesse, eu não conseguiria sustentar a minha fé. Porque eu era muito envolvido com balada à noite. E, de repente, eu percebi que eu precisava
Hoje eu entendo que eu precisava dar essa distanciada. Mas não que o rap é errado, muito pelo contrário. Admiro muito o pessoal que faz o rap gospel, que prega uma ideologia. Não sente uma vontade de fazer um rap tipo pastor, o pregador Lula? Tá pregando um lado e vai lançar a palavra em forma de rima. Não, eu não tenho mais assim uma ambição nisso, né? Às vezes eu tô em casa lá, me surge assim uma inspiraçãozinha, vem alguma coisa, eu nunca escrevo. O GB, vem cá, lança um beat pro pai. Mas é que eu gosto muito de um estilo de rap, né? Aquele estilo mais assim, de uma levada mais gangsta, né? Então às vezes eu tô em casa parado lá, eu tenho assim vamos falar assim, alguns insights, né? Só que eu não escrevo, até porque eu sei que com 43 anos de idade eu seria o MC tiozão, né? O MC tiozão acho que não daria certo, minha mulher também, ela não gosta. Então, eu sei que dentro de casa eu já ia arrumar já uma treta enorme e por isso a gente parou, e isso já fazem 26 anos aproximadamente. Mas assim, foi uma passagem da minha vida que eu considero, não reprovo totalmente, eu reprovo as minhas atitudes humanas, né? Mas foi uma passagem muito importante porque foi um aprendizado, acabou sendo um aprendizado. Engraçado que eu já vi muito caso assim, você falar que cantava rap, pastor cantava rap. Verdade. Mas uma vez a pastora colocou uma foto no status, assombroso. Cara fechado assim. E o mais Pique Mano interessante é que no grupo sempre tem um cabeça pensante, que é aquele que escreve as letras. E eu era o cabeça pensante do grupo, eu era quem escrevia as letras. Quem fazia as rimas, quem fazia praticamente boa parte da produção do que a gente ia fazer, era eu quem fazia, porque eu vivia o hip hop todos os dias, né? Eu vivia o hip hop a cada momento. A minha vida era assim, eu não tinha uma calça igual eu uso, assim, uma calça mais justa. Não, isso para mim era inadmissível naquela época, né? Por causa da cultura, né? Então, o boné na cabeça também fazia parte da nossa cultura, né? Uma boa cultura, uma cultura muito gostosa, que até hoje ainda uso, né? Uso quando eu tô tranquilo, mas não mais a calça larga que a gente usava, calça larga, camisa larga. Até porque a gente vai ficando gordinho, tem que colocar roupa muito larga, parece que a gente fica mais gordo ainda, né? E tipo, as músicas que você escrevia, que você era do Dick, as músicas que você escrevia era relacionado àquela vivência? Sim. Como a gente estava muito inserido na época na periferia, então frequentando os bailes blacks da época, às vezes indo para alguns eventos de pagode. Então a gente via algumas coisas e tudo aquilo que a gente assistia nos inspirava a escrever. Então a gente via muita questão da violência, então a gente inspirava a trazer uma mensagem para os jovens da época que pudesse agregar para que eles não permanecessem numa vida violenta, para que a gente pudesse de alguma forma influenciar aquela molecada a pensar diferente, a ter uma visão diferente. Então a gente, quando fazia uma letra tipo Faça a Coisa Certa, que contava a história de um rapaz que entrou no tráfico de drogas e depois veio a morrer, era uma história, né? Uma história, não uma história real, mas uma história fictícia, mas como se fosse uma parábola, né? Que falava da realidade de muitos jovens daquela época. Rap consciente. Então. Sim, era isso mesmo. Consciente era a palavra que a gente utilizava. E o que acontece? Então, era uma música assim que tocava em rádio comunitária, tinha algumas rádios que tocavam. Quando a gente ia fazer uma apresentação, era a música que todo mundo esperava a gente cantar, porque a galera gostava de cantar essa música. E trazia essa mensagem. Então, todas as letras eram inspiradas, sim. Inspiradas em fatos que a gente vivenciou, assistindo, ou até mesmo com a gente mesmo. E assim, teve um show, algum evento assim que você viu assim, falou, nossa, olha onde a gente chegou, assim, foi algo bem sim, da hora, sim. A gente tinha na época uns eventos no ginásio do Guarani e assim a gente via os grupos cantando, né? Tinha algumas conexões no ginásio do Guarani e pra gente o grande auge nosso foi cantar no ginásio do Guarani, que era aqui na nossa região
um lugar assim que era bem conceituado. Fora os lugares como a Samp, em outras casas noturnas que tinhas na época, mas todas elas já não eram mais para a gente um grande desafio, porque a gente estava constantemente se apresentando nessas casas. Mas o Ginásio do Guarani, um evento onde tinha Consciência Humana e vários outros grupos, Comando de MC. Então, era para a gente um evento assim que foi falar assim, o ponto de ápice da nossa vida como rapper. Você quer continuar aqui no rap? Aqui? Só mais uma perguntinha. Olha lá. Eu nem imaginava que vocês fossem falar disso, gente. Olha só Fala que de tudo, coisa. relaxa. Eu nem imaginava. Às vezes eu falo com algumas pessoas na igreja, né? As pessoas, mas você cantava rap mesmo? Eu falei, cantava. Alguns falam, não, você tem jeito. Eu acho que não. Mas algumas pessoas falam assim, não, você tem jeito, né? O jeito que você se movimenta, você mexe muito com as mãos, né? E eu tento, às vezes, não falar mexendo as mãos, né? Mas não é estranho? Quando a gente tem costume de falar mexendo as mãos, aqui mesmo, eu tô aqui já... Oh, meu Deus! Participou de alguma batalha de rap? Não. Batalha de rima? Não, essas coisas eu não curtia. Eu nunca curtia. Até hoje eu não sou contra, né? Eu não gosto. Eu acho bonito. Vejo as pessoas fazendo, acho bonito. Mas eu mesmo não me via fazendo essas coisas. Era mais na escrita mesmo. Era mais Você já escrita. chama ele pra uma batalha aqui agora? O que aconteceu? Nem teria como, porque, imagina, são 26 anos sem Eu já vi ele produzir. rimando, tipo, agora. Agora ele rima mostarda com abacaxi. Essa é a rima dele agora, tipo, não é uma rima. Eu vejo e falo, nossa, não, para com isso, velho. Tem até um vídeo do Pastorzão onde ele fala assim, pra ter batalha de rima entre pastores, assim. Já vi. O pessoal chega falando, então o pastor Daniel já tá descartado disso aí. Tô descartado. Eu tô precisando de uma atualização. Eu preciso de uma atualização. Hoje, como pastor, como é ser pastor da Igreja Batista Simar? Primeira Igreja Batista Simar. Ser pastor da igreja, eu posso dizer que primeiramente, é um privilégio de saber que a gente faz algo que beneficia a vida das pessoas. Então, hoje, por mais que as pessoas às vezes não compreendam isso, quando a gente vai preparar uma mensagem, vai orar, vai estudar, fazer hermenêutica, exegese para poder montar uma mensagem, a gente procura sempre servir como instrumento para abençoar vidas. Então, para mim é um privilégio isso. É um privilégio, sim. Poder saber que existem pessoas ali que às vezes estão pensando no suicídio, pessoas ali que estão sem esperança nenhuma, pessoas ali que ainda não entenderam o sentido da vida. E você ministrar uma palavra que gera nas pessoas um norte, gera nas pessoas um novo entendimento, para mim isso não tem preço. Então, como que eu me sinto? Privilegiado. Queria fazer uma pergunta, assim. Fala no microfone, por favor. Tá, calma. Vocês são... Assim, muita gente te procura. Não sei se dá pra você contar, mas alguma história muito engraçada, assim, sem citar nomes, que alguém te procurou pra você resolver? Alguma coisa assim do tipo? Eu não posso falar essas coisas. Eu queria tanto Por ética pastoral, não. Mas já surgiu alguns casos assim que você tá no gabinete, assim, você fala, Jesus amado, tem de misericórdia. Não, poupe-me, Senhor, né? Mas assim, não... Porque se eu abrir fatos aqui, é difícil. A pessoa pode se ofender, tudo, mas acontece. Acontece, não é normal. Não é natural, não é toda semana, não é todo mês. Mas uma vez ou outra acontece alguma situação estranha. Vamos voltar então lá no Danielzinho, lá que tem as melhores histórias. Né? Qual que era a história lá do quando pegou fogo a árvore lá? Eu não gosto muito dessa história não, o pessoal gosta. É assim, né? Não, é porque a gente, imagina, a gente sempre foi uma criança muito criativa. E uma vez a gente inventou que agora nós ia virar baloeiro. Né? E era eu e a Vanu, vamos virar baloeiro, vamos fazer balão. Só que como que a gente vai fazer? Não, vamos fazer aqueles balão galinha, sabe? Aquele balão de jornal. Meu Deus. Então, vamos fazer nosso balão aqui. Porque naquela época não existiam essas leis que coibiam, né, soltar balões.
Então a gente via muito, a gente ficava no quintal brincando e via, olha lá o balão, olha lá o balão. Não, vamos virar baloeiro, vamos fazer balão, né? A gente nem sabia que existia essa palavra baloeiro, né? Mas aí, um certo dia, a gente foi fazer o nosso primeiro projeto, né? Pegamos um jornal sem minha mãe ver, né? Fomos lá, fizemos lá um balão, tal, né? Juntamos os lados do jornal, tal, legalzinho, prendemos aqui na ponta. Então vamos botar fogo, né? Só que a gente não esperava que o balão fosse subir e tinha um pinheiro no quintal. Então, de repente, a mãe está lá dentro de casa, nos afazeres dela. A gente, vamos startar logo isso aqui? Vamos botar isso aqui para funcionar? Vamos, botamos fogo no balão. O balão começou a queimar e começou a subir. Foi na direção do pinheiro. E na hora que eu vi, eu falei, não. Grudou no pinheiro, começou a pegar fogo. Aí, de repente, minha mãe louca sai de dentro de casa, gritando, vocês botaram fogo no pinheiro? E nós de longe, olhando assim, duas crianças de uns 4, 5 anos de idade, olhando assim, o pinheiro pegando fogo e minha mãe jogando água. E aquela lá do... Você não tinha dinheiro para ter despertador e você acordava com o motorista? Não, isso foi tudo uns aprendizado bom, porque... Hoje um smartphone tem Foi estranho um acordar com o motorista, mas tá bom. Mas na minha época, o que acontece? Não sei se... Eu não posso dizer se era a pobreza, porque não era a pobreza. Porque comprar um despertador era algo muito caro, era falta de prioridade. Porque nós não tínhamos... A gente era pequeno, eu estudava, meu pai e minha mãe não tinham esse senso de prioridade. Vamos comprar um despertador. Então, como que a gente acordava? Na hora que o motorista do ônibus ligava o ônibus, que ficava estacionado na rua de trás, a gente ouvia o barulho, opa, 5h30. Pode levantar. Vamos levantar. Mas um dia ele acordou e ligou o ônibus no meio da madrugada, e eu ouvi o barulho, eu pulei da cama e, de repente, eu me troquei, né? E de repente, eu percebi que não clareava logo o dia, não dava 6 horas. E quando eu liguei o rádio, era 3h30 da manhã. Eu falei, não é possível. Mas o fato pior não foi isso, né? O fato pior foi um dia que eu acordei assustado, já estava meio claro, né? E aí eu olhei e falei, meu Deus, perdi hora. Aí tinha já relógio na minha casa nesse dia. Eu olhei no relógio e falei, nossa, 7h30. E, na verdade, eu vi errado a hora, né? Porque o relógio de ponteiro, o meninão acorda meio com o tic-teco longe. Eu olhei e falei, 7h30. Rapidinho, já coloquei a roupa, né? E fui correndo para a escola. E quando eu cheguei na escola lá, rapidinho, já eram umas 6h40. Aí eu vi que a dona Cida, que era a mulher que trabalhava lá na limpeza, estava varrendo o pátio, né? E eu, abre para mim o portão, dona Cida, abre para mim o portão. E ela ficou assustada olhando para mim. Eu falei, abre, eu perdi hora. Abre o portão para mim, deixa eu entrar. Aí ela, não, filho, não, calma. São 6h40. São 6h40, você entra às 7 horas. Ninguém chegou. Como eu cheguei e não tinha ninguém lá, eu imaginei que já era 7h40, todo mundo já tinha entrado. E eu falei, não posso perder a hora, né? Porque eu sempre fui um menino muito dedicado, as questões de estudo, né? E eu falei, não posso perder a hora. Aí eu fui lá, batendo no portão, na hora que ela viu, não, calma. São 6h40. Daí eu olhei e falei, não é possível. 6h40. É a importância de prestar atenção na hora, pessoal. Fica a dica aí, ó. Tá, agora vamos falar o quê? Sua vida profissional? Pode ser. Profissional Pode dele. ser. Atual? Desde o McDonald's. Desde lá do McDonald's, o menino do McDonald's. O menino que varria o estacionamento da Norte Sul. Fingia que... Fingia que era o gerente do... Dava um H. Não, eu comecei, meu primeiro emprego foi o McDonald's, né? Foi ali que eu comecei. E, assim, trago boas recordações de lá, do padrão McDonald's. Porque o padrão McDonald's me ensinou muita coisa. Você saber que no McDonald's se passa um esfregão no chão em qualquer lugar do mundo da mesma forma, que tem um padrão a ser obedecido, não sei se hoje permanece assim, saber que existia as temperaturas de chapa, que não poderia fugir daquilo, 173 graus era uma chapa de regular na época. Então, para mim, tudo isso foi bom, porque foi me criando, gerando dentro de mim regras,
obedecer regras. E eu fiquei 1 ano e meio ali, depois eu fui trabalhar em outros lugares, mas para mim o grande marco para mim profissional foi quando eu entrei nas indústrias. Aí comecei a trabalhar em indústria, montando celulares, depois eu fui crescendo dentro das indústrias e de repente já estava numa indústria gráfica, que foi meu último emprego, que era gerenciando o sistema de gestão da qualidade. Mas profissionalmente hoje eu atuo como coach. E como coach eu faço aquilo que eu gosto, né? Tenho minha carteira de clientes, desenvolvo microempreendedores. E para mim isso é o que eu gosto. Eu sou um homem realizado profissionalmente por fazer exatamente aquilo que eu gosto, que é ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. E você é formado em gestão da qualidade também, né? Sim, sou formado em gestão da qualidade, né? E também hoje eu ajudo como mentor microempresários por causa do conhecimento que eu tenho com o sistema de gestão. Ele fez essa faculdade como? Como você fez essa faculdade? E começa você estava trabalhando, não estava? Trabalhando. Foi até engraçado, né? Eu estava trabalhando, eu estava finalizando já o curso e eu tinha entrado numa multinacional aqui na cidade de Campinas. E aí, um certo dia, eu acabei, né, dando uma volta no chão de fábrica e vi uma situação. E quando eu vi aquela situação assim, eu falei, poxa, isso aqui pode ser melhorado. E por causa de uma melhoria que eu acabei gerando, não fui bem visto por essa melhoria, né? E aí eu precisava concluir a faculdade e meu chefe falou para mim assim, senta na sua mesa e senta e fica lá. Eu não quero ver você andando na fábrica, eu quero ver você sentado na tua mesa. Aí eu falei, mas o que eu vou fazer se eu não tenho serviço? Ele falou assim, não, faz qualquer coisa, fica na internet. Aí eu falei, opa. Aí ali que foi que eu finalizei minha faculdade, que era EAD. Boa parte foi ali. E ali eu preparava mensagens para o culto também. Porque eu trabalhava num departamento, que era um departamento que tinha uma demanda muito baixa. E às vezes eu ficava 40 dias parado, aguardando a minha demanda de teste, né? Mas foi bom ter passado por lá, ter concluído a minha faculdade com êxito e ter adquirido muita experiência na área da qualidade. E hoje eu ajudo, né, através de mentoria, alguns microempreendedores. Como que foi essa transição que você conciliava o serviço e a igreja? E como que foi essa transição para você de ser pastor no tempo integral, assim, sabe, de atuar só como na área? Para mim, particularmente falando, foi dolorosa, porque eu fazia o que eu queria. Eu tinha um sonho, eu estava próximo do meu objetivo e de repente, por questão de saúde, essa é a grande verdade, porque o meu planejamento era pastorear integral a partir dos 40 e isso aconteceu antes dos meus 40, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que eu estava com 37, 36 anos de idade, mais ou menos, não, 37 anos, quando eu comecei integral, 5 anos atrás, 38 anos, essa é a verdade, 38 anos. E o que acontece? Foi no momento que eu tive que decidir, porque eu teria que ficar integral me dedicando à igreja ou integral profissionalmente, né? Continuando a minha vida profissional, porque eu sempre fui aquele pastor meio pancadão, assim, de ir para cima, visita, aconselhamento, discipulado, igreja e aquela coisa de trazer a família junto, né? A família envolvida, onde a gente está, a família está junto. Então, eu me dediquei muito. Só que esse dedicar muito, quando você trabalha fora e no nível que a gente se dedicava e o resultado que a gente tinha como pastor, gerou um desgaste físico e emocional. E até que chegou um momento que o meu físico já não conseguia mais dar o melhor de mim na empresa, nem o melhor de mim na igreja. E aí eu comecei a ficar doente, né? E nisso foi quando eu decidi permanecer só com a igreja, né? E tocar a vida só com a igreja. Começo difícil, muito difícil, porque primeiro a renúncia, você tem que renunciar àquilo que você gosta. Segundo, as dificuldades, né? Porque financeiramente falando, não houve vantagem. Muito pelo contrário, houve uma certa desvantagem, mas isso para mim era aquilo que Deus poderia suprir, né? E Deus supriu tudo isso. E o que dói também muito é a parte financeira, o que os outros falam, né? Sim,
É o que sai da boca do outro e... Tipo... Sim, sim. Hoje mesmo, por exemplo, eu tenho um instituto, o IDB, que é um instituto online, que eu trabalho de maneira online. E eu fico imaginando o que os meus vizinhos pensam disso. Porque nem todo mundo sabe que a parte da manhã eu acordo 6h30 da manhã, muitas das vezes, para atender clientes 7h30, 9 horas, 11 horas, e às vezes dar alguma mentoria ainda até umas 14 horas para depois almoçar e fazer atividade de igreja. Aí eu fico imaginando que às vezes acaba uma sessão, eu pego uma caneca de chá, ou quando eu estou tomando café, uma caneca de café, e vou para a calçada tomar café, só que eu fico assim, eu atendo pessoas assim, normalmente, não de bermuda, chinelo. Eu coloco uma roupinha mais ou menos, né, para poder atender meus clientes, até porque eles vão me ver, né? E o que acontece? Aí eu fico imaginando que os meus vizinhos às vezes pensam, poxa, esse cara é um vagabundo, mano. Esse cara é um vagabundo, não faz nada, né? Olha só, essa hora tomando chá. Olha, isso é hora de acordar, sem saber que eu já estou acordado há muito tempo, estou atendendo, estou trabalhando já há muito tempo. E às vezes as pessoas olham e até julgam, né? Pastor, ladrão, que não sei o quê. Só que não sabe que por detrás, né, dessas palavras pastor, ladrão, existe uma pessoa muito determinada em trabalhar, tanto para o reino como para si mesmo. E assim, o IDB, graças a Deus, está indo bem. É um projeto que não me gera horrores de dinheiro, mas eu viajo bem, viu? É para perceber. Essa junção de pastor e o IDB casou certinho, né? Para você, no caso. Sim, porque é um horário que não tinha muita demanda de igreja, né? O horário da manhã não tinha demanda de igreja. E eu passei a fazer aquilo que me realiza, né? Aquilo que eu gostava, porque desde 2000, quando eu comecei a conhecer o coaching, e de repente eu via que era difícil para mim fazer uma formação em coaching, para aprender as ferramentas, uma metodologia. E aí, de repente, quando surgiu a oportunidade para desenvolver pessoas na igreja, eu fiz para desenvolver, na verdade, pessoas e equipes, e tive um resultado muito considerável. Em 2 anos, na verdade, a igreja dobrou, né, o número de membros. Então, ela dobrou. Então, foi um resultado interessante, porque eu já usava isso no desenvolvimento de liderança. Sem que, muitas das vezes, o líder sabia, eu estava usando com ele uma ferramenta para tentar desenvolver ele. Hoje, quando eu vejo um 12 subir no altar, pregar, um 12 subir no altar, abrir um culto, falar de oferta, eu fico feliz de saber que há um tempo atrás não sabia pegar no microfone. Há um tempo atrás tinha, não tinha contextualização para poder apresentar. E hoje eu vejo alguns dos meus 12 assim voando. Então, para mim, isso é alegria. Então, esse negócio aí que o pessoal fala, pastor coach, você acha que esses caras aí, tipo, tá tudo errado porque com essa imaginação sua do coach, você conseguiu desenvolver os membros da igreja e potencializar o resultado da igreja. Sim. Então você acha que tipo esse negócio possivelmente futuramente, que hoje nós estamos vivendo num mundo que está mudando. Os templos estão sendo pintados de preto. É meio que uma atualização não da Bíblia, mas uma atualização meio que acontece sempre. Na verdade, o mundo sempre se atualiza por causa do comportamento humano. Às vezes a pessoa pode olhar a palavra atualização e achar que é uma palavra muito forte. Você vai tirar alguma coisa e colocar outra. E a grande verdade é que as gerações são diferentes. A geração Y, ela é diferente. A minha geração, ela é diferente. O baby boom é diferente. Então, o que acontece? As gerações são diferentes. Então, cada geração tem uma característica. E, para mim, a grande sacada do desenvolvimento está aqui. Você compreender cada geração e saber respeitar elas. E você acha que essa nova geração que está chegando, tipo, é uma geração que mudou radicalmente? Que geralmente não mudava tanto assim. Igual uma Revolução Francesa. Sim, contar de história. Sim, assim. sim. Como foi Frederick Taylor na Revolução Industrial. Entendeu? Então, houve realmente uma mudança que para aquela geração mais antiga eles não conseguiram compreender. Por exemplo, como que a gente apanhou de ver as pessoas entrando de boné numa igreja e alguns não, que não pode, e os outros não, isso não tem nada a ver. Entendeu? E a gente tem que trabalhar isso na mente das pessoas. Hoje tá calor, eu vejo lá, eu não vou na igreja de bermuda, né? Porque eu vou pregar. Né? Imagina pregando de bermuda, ia ser fantástico, né? Ia ser fantástico. Mas assim, eu fico vendo, eu acho bonito, porque não está desrespeitoso. Não está desrespeitoso.
E a grande verdade é, amigo, o grande ápice do ser humano se chamava Éden, quando ele tinha um encontro com Deus todos os dias. E como que o ser humano andava? A grande questão é a malícia que entrou no nosso coração. O problema não está em Deus, o problema está no homem. O problema está no ser humano. Então a grande verdade é, quando eu olho um irmão que está devidamente, respeitosamente vestido, se é bermuda, se é camiseta, se é camisa, se é calça, que diferença faz? Tanta gente andando com calça de maneira desrespeitosa. É ou não é? Tantas pessoas andando com uma calça que não lhe serve, de maneira desrespeitosa. E assim, poxa, mas é calça. Aí pode. Então, a grande sacada está nesse desenvolvimento, nesse modo de enxergar, nessa ótica de entender que, não ferindo princípios e não ofendendo moralmente ninguém, a gente tem a liberdade em Cristo Jesus. Posso falar? Pastor, o que foi a visão celular para você? A visão celular para mim foi um presente de Deus. Foi um presente de Deus. Por quê? Porque eu era de uma denominação um pouco mais tradicional. Eu sou oriundo das Assembleias de Deus, onde eu também aprendi muitas coisas, tenho grandes amigos ali. E na época era algo muito criticado. Visão celular, isso era algo muito criticado. Não, célula veio para dividir a igreja. Não, célula é do diabo. Encontro com Deus é regressão. Então, se ensinava muito dessas coisas. Então, hoje eu vejo assim as pessoas criticando um templo pintado de preto. O meu não é, o meu é branco, né? Mas não teria problema algum de pintar de preto. Vamos pintar de preto. Não teria, eu não teria. Quando for dos jovens vai ser... Então, o que acontece? A grande dificuldade, né, como eu estava dizendo para vocês, é que as pessoas criticam tudo aquilo que para ela é novo. Porque, teoricamente, vamos cair um pouco aqui no comportamental. O ser humano ele já tem um dispositivo de achar que ele está certo. Isso já está no ser humano, dentro dele. A PNL vai ensinar isso. Que o ser humano já tem o pensamento de que ele está certo. Tanto que a gente, quando dá um conselho para alguém e alguém não acata e quebra a cara, o que a gente fala? Eu te falei. Porque esse negócio do eu te falei gera na pessoa um sentimento de satisfação. Porque ele está certo. Essa questão de falar que está certo gera na gente esse sentimento de satisfação. Olha, eu estou certo, viu? Você não vê um casal quando briga? Os dois querem estar certo. É incrível. Os dois querem estar certo. Então, olhando agora para dentro da igreja, as gerações, quando não se desenvolve, elas não conseguem compreender, né? Por exemplo, a manifestação da geração Y. Ela não consegue entender, por quê? Porque dentro dela, somente ela está certa. E essa questão da gente achar que nós somos a única certeza, ou o único certo, isso é uma coisa já ultrapassada. Isso já é algo ultrapassado. E quando a gente começou com a visão celular modelo dos 12, a gente levou pedrada, a gente levou rótulos. As pessoas falavam que era do diabo. As pessoas falavam que a igreja ia quebrar. Hoje se transformou numa grande potência na região do Vida Nova. E aí? Hoje os pastores querem se aproximar da gente para aprender a visão. E aí? Então, para mim, a visão celular modelo dos 12 foi um presente de Deus que não começou agora, mas um presente de Deus que a gente enxerga em Atos. A igreja de 2 asas, que se reunia nas casas e no templo. A igreja que ganhava muitas almas para Jesus, que tinha um resultado fantástico. Então, a visão celular para a gente foi isso aí. Um assunto polêmico. Polêmico? Assim, a gente vê muita coisa na internet hoje em dia, porque a gente tem acesso, infelizmente, sobre tatuagem. Eu vi muitos cantores, muitos mesmo,
bem conhecidos, não vou citar nomes hoje em dia, que canta worship e tal, dizer que tatuagem não é um pecado, porque o que vale, por exemplo, é a intenção que você fez aquela tatuagem, e porque tem tantas outras coisas que pode te levar ao inferno. Por exemplo, não é só uma tatuagem que pode te levar. Então, realmente, a tatuagem ela é pecado ou não? Então, eu acho bonito, né, algumas tatuagens artísticas, porém eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma tatuagem. E por mais que eu acho bonito, eu nunca farei. Por quê? Por questão de costume. Por exemplo, eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo, primeiro ponto. Aí, quando a gente vai cair na Bíblia, cai um pouquinho dentro de alguns assuntos hermenêuticos, a gente vai ver a questão do derramamento de sangue para marcar os corpos, que Levítico vai relatar num único versículo. Não tem muita informação ali detalhada, mas isso já era um costume cananeu, marcar o corpo, derramar o sangue, apresentar o sangue para um Deus. Então, pode ser, eu vou seguir a linhagem do Lucinho. Pode ser que, poxa, chegue lá no céu, lá, Jesus olhe para mim e fale assim: ô Daniel, cara, que bobeira, meu. Pô, você podia ter feito tatuagem, cara. Poxa, né? Pode ser. Mas eu tenho certeza que se eu chegar lá sem tatuagem, entendeu? Ele também não vai falar assim: ô Daniel, pô, cara, você está entendendo? Então, eu acho assim que... Você não fez tatuagem, você não vai entrar, tchau. Não, exatamente isso. É mais ou menos essa ideologia. Não condenando quem tenha, porque não é condenação isso. A gente só fica um pouco assim, toda a questão de derramamento de sangue, para a gente preocupa. Para quem estuda a Bíblia, preocupa. Derramamento de sangue, não o natural, que é o natural, é o que acontece naturalmente, que as mulheres têm um ciclo, por exemplo, mas todo derramamento de sangue a gente tem como algo preocupante. Então, esse é o ponto, é tentar fazer com que as pessoas pensem um pouco nisso, né? Coloquem em pauta um pouco isso, mas não criticando quem tem. Eu tenho muitos amigos que têm tatuagens, muitos amigos que têm. E quando chega na nossa igreja, o que a gente faz? A gente ora pela pessoa, né? Para se tiver alguma maldição ali que seja quebrada, e vida que segue. Vida que segue. Mas não é uma coisa que eu aconselharia. Não é uma coisa, você falar para mim qual a tua opinião, essa é a minha opinião. Eu sei que alguma pessoa pode me criticar por causa disso. Alguma pessoa pode falar algo para mim, não, pode me criticar por conta disso. Mas essa é apenas minha opinião. Então, vai aí a deixa, vai a grande sacada. Desenvolvimento é saber respeitar as opiniões. Então, eu acho que hoje, no mundo evangélico, assim, tem 3 temas que são muito debatidos, que são o aborto, o homossexualismo e tatuagem. E que nem a parte do homossexualismo, eu antes eu tinha uma visão completamente, nossa, não, eles não vão. E um dia eu vi uma entrevista do Fernando Holliday, que ele é gay, e você olha para ele e fala, ele não é gay, porque ele é completamente de direita, na visão política é completamente de direita. Achei que você ia dizer porque ele é lindo, você ia falar alguma coisa. E, ele é completamente de direita. Você vai falar, pô, como assim um cara ele é gay desse jeito? Aí um dia o cara perguntou e ele falou que ele é evangélico também. E aí ele disse, foi o Rafinha Bastos, ele disse pro Rafinha, falou assim, olha, eu sei que eu estou errado. Ele falou, desde quando eu cresci no mundo evangélico, eu sei que eu estou errado. Mas eu ainda acredito que, quando fala Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu ainda acredito que eu fazendo o que Jesus está falando, eu vou chegar lá. Se eu chegar lá e Deus falar assim, olha, você fez isso, você é homossexual, você não vai entrar, ele vai falar assim, poxa, que pena. Mas ele mesmo falou assim, eu sei que eu estou errado. Mas ele fala, para mim a minha vida é isso. Então eles têm uma esperança de um outro caminho que continua sendo Jesus, mas não sendo esse caminho hétero, que é pregado. Eu entendi. São assuntos assim que são bem polêmicos no nosso meio, né? Que traz muita divergência de pensamento. Eu vou para aquela linhagem, né? Que ali existe um ser humano, a gente não é a favor da prática, mas a gente não pode deixar de amar o ser humano. Então, parte do princípio do respeito, do mesmo jeito que eu quero e exijo, eu também preciso dar o meu respeito, a opinião deles.
Só que não é algo que eu vou abrir as portas da minha igreja e falar, por quê? Senão eu estou ferindo princípios bíblicos. E biblicamente eu não tenho respaldo, porque a igreja, ela não é um clube. A igreja não é uma coisa assim que eu possa colocar as minhas regras. Ela já tem as regras dela e elas são regras milenares. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é simplesmente nesse fato de, às vezes, a pessoa ela é radicalmente contra o homossexualismo, também sou. Só que eu não sou contra o ser humano. Então, eu tenho amigos homossexuais, admiro muito o caráter de muitos deles. Tem caráter assim, que eu posso falar, olha, camarada, meu Deus, que caráter. Mas não sou a favor dessa prática. Eu não sou a favor dessa prática porque por princípios bíblicos. Teve dinossauro? Existiu dinossauro? Qual é a sua visão? Existiu dinossauro? É polêmico isso, né? Mas eu disse para um jovem essa semana que me perguntou. Eu falei assim, olha, Deus criou os animais, né? E você vê lá as bestas feras. Então, eu acredito que possa ter havido num passado a existência de animais gigantes. Então, já que nós falamos aqui dos três temas polêmicos que tem hoje, vamos falar do último, que é o aborto. Não sei se você viu o que aconteceu da menina lá, que foi abortar, e o pessoal, os católicos, alguns evangélicos... A verdade é que o GB tá querendo estudar para EBD dele. Domingão. Não sei se você viu aí, o pessoal, eles meio que fecharam o hospital, a população. Não vi. Eu tô tão desatualizado ultimamente, gente, nessa parte do Brasil. Não, mas vou resumir. Uma menina, uma criança que foi engravidada pelo padrasto. Eu vi essa situação assim por cima. Sei lá. Qual é a sua visão? Você acha que ali aborta, ali não aborta? Ixi, meu Deus do céu. É uma situação muito complicada. Eu sou abertamente contra o aborto. Só que é assim, isso que eu defendo. Eu sou totalmente contra o aborto. Só que as pessoas não podem também agir dessa forma. Porque é o livre-arbítrio dela que eu estou infligindo. Você está entendendo? Vou ensinar, vou explicar, vou fazer, vou falar. Agora, a decisão não pode ser minha. Eu decidi pelo Bira. Não tem como. E nesse caso aí, eu vi muita gente no mundo evangélico falar aquela parte do chorar com os que choram. E tipo, falar, pô, a menina foi estuprada. Ninguém estava lá quando o cara estava abusando dela. Sim. Entendeu? Então, tipo, ela era uma criança, ela não tinha para onde fugir. E ela acabou engravidando. E como essa criança vai lá, vai ter uma outra criança, entendeu? Então, tipo... E era risco de vida. Sim. Também. E era risco de vida. Aí muitos usou isso daí, tipo, chorar com os que choram. Porque, como assim? Agora você vai falar só, não, porque não pode abortar, eu vou lá na frente do hospital, eu vou fazer isso. Não, eu entendi. Você tá pensando É uma só decisão, você, é uma decisão pessoal é uma decisão pessoal. Então, não seria, né, uma decisão que eu falaria, olha, legal, vai lá e aborta. Não, de maneira alguma. Mas é uma decisão da pessoa. Eu posso instruí-la. Entendeu? Porque senão eu vou infringir na própria liberdade da pessoa. Eu falo que Deus deu para o homem tanta liberdade que o homem decide ir para o inferno. Ele decide, fala, não, eu quero para o inferno. Se ele quiser ir, ele vai para o inferno. Entendeu? Se ele quiser levar uma vida... Porque o que acontece? Eu parto do seguinte princípio. A Bíblia é o manual de regra. E o que eu aprendo? Que para que eu possa viver o máximo desse manual, eu vou ter que me renunciar. Se houver renúncia, eu vivo. Se não houver renúncia, eu não vivo. Mas você acha que, de certa forma, assim, vamos dizer assim, nesse caso, assim, lógico que é uma escolha da pessoa, assim. Pô, vocês pegaram uns temas drásticos pra mim hoje, hein? É os cortes, os cortes. Você gosta. E a gente fica pensando muito assim nisso, que nesse caso realmente seria o pecado abortar, essas coisas e tal, assim. Mas eu digo nessa situação, assim, sendo entre a pessoa e Deus, assim, eu não consigo, por mais que a situação é uma situação crítica, eu não consigo entender que o melhor caminho seria o aborto. Não, sim, não um exemplo falando que o melhor caminho... Sabe por quê? Vou pegar uma linhagem aqui, crítica. A igreja precisa ser igreja. E dentro das igrejas, quantas pessoas não poderiam... quantas pessoas não estão esperando na fila de adoção? Uma criança.
Mas aí, no caso dessa menina, era parte de vida dela. Risco de vida. Não, então, aí é uma situação assim, né? Eu não posso também, porque eu sou aquele camarada que eu vivo pela fé. E pela minha fé, eu viveria por ela assim ao extremo, por mais que pareça loucura. Mas eu viveria, não obrigaria ninguém a viver. Entendeu? É o meu ponto de vista. Se a pessoa decidiu fazer algo, ela decidiu porque para ela sabe que era o melhor, de alguma forma. Vai ter consequências todas as nossas decisões? Sim, vai ter. Boas e negativas terão consequências, boas e negativas. Mas é o princípio da religião. Eu preciso entender qual é a religião dela e defender. Tem gente que mata criança. Eu não acho correto. Não acho certo. Mas e aí? É o modo como a pessoa aprendeu. Errado. Corta isso depois. Não, corta que é lançado no Facebook depois. Vamos lá, tem... Mais alguma coisa ou vai para as perguntas finais já que o pessoal fez? Instagram, WhatsApp? Não, eu quero saber o que você espera como está na eleição agora, o que você espera dessas eleições municipais agora? Então, eu espero que para prefeito na cidade, que realmente quem venha se assentar aí no executivo, né, na cadeira do executivo, que seja uma pessoa idônea, uma pessoa que governe por Campinas, que governe pelo povo, que entenda que o mandato é do povo e que Campinas possa melhorar, né? E que o pessoal do Legislativo também que possam fazer um bom trabalho, independente de quem vai entrar ou quem vai sair, que possa fazer um bom trabalho pela cidade, porque a cidade de Campinas precisa. Eu tenho uma expectativa boa com o término da obra do BRT. Eu acho que essa obra é uma obra muito importante para a nossa cidade e eu tenho uma expectativa muito boa para o término dela. Só que existem outros fatores, além do transporte, que precisa melhorar na cidade. Por exemplo, o transporte do BRT, espero que tudo corra bem e que funcione, que tenha essa funcionabilidade correta. Agora, eu me preocupo um pouco, né, olhando assim, vamos ver como que vai ficar depois. Eu não sou um engenheiro de tráfego, mas eu me preocupo um pouco com o que eu vejo e como que vai ser. Eu fico pensando, como vai ser aqui? Como vai ser ali? Meu Deus, e o fluxo de veículo aqui? E o fluxo de veículo ali? Mas, beleza. Agora, na questão do legislativo, os vereadores, eu espero que quem, né, se assente nas cadeiras, que possa respeitar o povo, que possa legislar pelo povo e que Campinas possa crescer e ser uma cidade modelo um dia. Hoje, infelizmente, a cidade ainda tem muitos pontos aí, como a educação, como saúde, principalmente, que são críticos na cidade. Segurança críticos. Eu já vi fases... Segurança, meu Deus do céu. Eu já vi fases da saúde da cidade piores do que a gente está vivendo hoje. A gente está, né, pós-pandemia, a gente está numa pandemia ainda, mas já num grau um pouco mais tranquilo. Mas eu já vi a cidade com uma administração na saúde muito pior. Tem como melhorar? Tem. É o adequado que está? Não, não é. Tem que melhorar urgentemente. Uma pergunta. Muitas pessoas falam que política e religião não se misturam. Qual que é a sua opinião sobre isso? Minha opinião é polêmica. Mistura sim. Mistura, porque eu não entendo que, como pastor, eu venha exercer um cargo político. Mas eu entendo que, como pastor, eu preciso orar pela minha região, né? E preciso, sim, trabalhar pelo benefício do meu povo, do povo da região aqui do Vida Nova. Então, o que acontece? Eu entendo que o que eu não posso é ser um político nato, mas que Deus está levantando políticos para poder, né, ser instrumento deles aqui nessa articulação aqui na região. Acho que até porque também se a igreja, assim, que o nosso lado, parte da igreja, se não tiver ligado também parte política, tipo, eles começam a fazer o que eles querem e... Exato. Você não vai ter sua voz nunca. Então, se você não conseguir colocar uma pessoa sua lá,
você não vai conseguir ter voz, porque hoje a canetada é só entre eles. Sim, e assim, eu defendo essa ideia de que cada região tem que ter o seu representante, e o seu representante precisa ser idôneo, ao ponto de trabalhar pelo povo. Agora, o que eu não defendo, o voto cabresto, que é aquela coisa de eu subir num altar, um pastor subir no altar, um padre subir no altar, e exigir que o povo vote para tal candidato. Ou trazer um candidato para fazer uma propaganda para os irmãos assim de forma aberta. Isso eu não acho correto nem coerente, né? Até porque é crime, né? Então eu já acho que a igreja, se ela faz isso, ela já erra. Quem faz isso já está errando. Você quer partir para as perguntas aí, finais? Bora. Eu tenho já uma pergunta da Miriam, que ela perguntou se você se sente realizado. Não. Realizado como? No geral, como pastor... Eu me sinto satisfeito. Satisfeito eu me sinto. Satisfeito. Realizado quando chegar aos 15 mil. Realizado não, porque eu tenho muitas metas ainda para falar, estou realizado. Eu me sinto satisfeito. Eu aprendi a me satisfazer com o que eu tenho, né? O que eu tenho, para mim, me gera satisfação. Mas eu sou uma pessoa muito ambiciosa, que eu estou sempre correndo atrás de bons resultados. Então, eu sou satisfeito, mas não digo realizado. Tem muita coisa pela frente para eu poder falar, ufa, estou realizado. Você acha que tipo, esse negócio seu aí de ficar correndo, veio por causa lá de trás da sua vida, tipo de criança? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sabe por quê? Existe, né, um estudo que diz que a dor é capaz de nos motivar 2 vezes mais. Então, quando a gente tem essa maturidade de olhar para aquilo que está em jogo, para tudo aquilo que a gente pode perder se não alcançar os nossos objetivos, então isso, quando a gente olha com maturidade, isso tem poder de nos jogar para frente, de nos motivar, de nos fazer ir além. Então, é claro que eu não vou olhar para aquilo que está em jogo e me deprimir com aquilo, mas olhar para aquilo e falar, eu não quero viver isso. Não, isso aqui eu não quero mais passar por uma situação dessa também. Então, o que acontece? Isso me lança para frente, ou seja, motivado pela dor. Ok. É só? Só hoje? Já era? Fechou? Amor, calma. Fala um pouco do Instituto, como as pessoas podem acessar. Legal. Muito bom. Eu tenho divulgado... Eu tenho divulgado aí uma sessão de coaching de alto impacto gratuitamente. Então, se você quer, né, fazer uma sessão aí para poder ganhar já algum direcionamento de vida, eu dou gratuitamente, né? E muitas pessoas têm alcançado bons resultados com uma sessão de coaching. Uma sessão de coaching. Então, uma sessão já tem gerado muitas ações, a pessoa já começa a ter um norte de negócios, o norte do que precisa ser feito, porque a gente vai defendendo, né, a ideia de que... Eu costumo dizer assim, essa semana eu usei muito essa frase, né? O coaching é espremer a laranja. Ou seja, eu acredito que dentro de você tem muita informação que você não usa. Eu acredito que dentro de você tem muita contextualização que está meio que obsoleta. Então, o coaching vai o quê? Ativar isso dentro de você, para que você pegue essas informações e gere novas habilidades. Então, uma sessão de coaching que a gente tem apresentado aí no mercado para a pessoa fazer uma degustação de coaching, já tem dado bons resultados. Eu recebo feedbacks geralmente aí de pessoas, semanalmente, de pessoas que com uma sessão já teve algum resultado positivo ela já teve. Imagina um processo de coaching com 12 sessões. E o que eu defendo na minha visão de coach? Eu defendo que se o empreendedor não trabalhar o seu comportamento, o seu lado comportamental, ele pode prejudicar o seu resultado. Você está entendendo? Se ele não se autoconhecer e ver onde estão os seus limites e os seus sabotadores e trabalhar em cima dos seus limites e sabotadores, ele pode de alguma forma afetar o resultado. Existem pessoas que têm um faturamento fantástico, mas ela não se doutrinou, ela não se preparou. Então, por isso, 5 milhões pode se tornar 10 reais.
no bolso de uma pessoa que não tem uma educação comportamental. Mas e onde as pessoas podem te encontrar na rede social? Sim, pode encontrar na minha fanpage, né, que é o IDB Instituto Daniel Bonfim no Facebook, também tem o IDB Instituto Daniel Bonfim no Instagram, e tem o meu site, que é o www.institutodanielbonfim.com. Então, você também pode solicitar uma sessão, né, de coaching gratuitamente, de um coaching de alto impacto gratuitamente. No meu site tem um link, nas minhas redes sociais tem link. Na descrição do vídeo também vai ter. Lá na bio tem um link também. E se a pessoa quer aprender um pouco mais, né, para você ver, hoje, ainda mais com essa questão de pandemia, a gente teve muito conteúdo relevante na internet, colocado assim realmente para ajudar. E esse foi o lado bom que eu enxerguei do ser humano. Eu vi muito ser humano aumentando preços de coisas básicas para ganhar. Só que essas pessoas, elas não entendem que elas não estão ganhando, elas estão perdendo. Agora eu vi outras pessoas colocando conteúdo relevante, outras pessoas fazendo ação de amor. E eu acho que essas pessoas, elas estão ganhando muito mais do que quem colocou um álcool gel a R$50 à venda. Ok, então. Vai encerrar aí. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Satisfação total ter você aqui, ter trocado essa ideia. Legal. Não, eu quero agradecer vocês, dizer que vocês estão de parabéns. Eu gostei muito de estar com vocês aqui hoje. E sucesso para vocês. Sucesso. E o próximo vai ser o Silas Malafaia. Vamos trazer o Silas Malafaia. Queremos você aqui. Queremos você aqui. Não é aqui. Queremos você aqui. Então é isso, galera. Valeu aí, se inscreve no canal. Deixa entra o like lá no Instituto Daniel Bonfim. O link vai estar aqui na descrição. Agradecer cada patrocinador aí que está ajudando aí a acontecer esses vídeos. E tamo junto. É nóis. Compartilha, curte, ativa o sininho. E é isso. Por hoje é só. Valeu!